noite, boa noite. Meu nome é Anderson, engenharia civil. Vamos apresentar um pouco o nosso trabalho de integrador de trade, né, sobre o protótipo, né, que é a Casa Popular revestida em GRC. O objetivo e proposta do nosso trabalho é buscar uma solução para minimizar e diminuir o déficit habitacional no Brasil, que ainda é bem alto, né? Pois ainda mesmo com a implementação do projeto Minha Casa Minha Vida, que é o programa habitacional que foi criado e lançado pelo governo federal em 2009, né, com o objetivo de proporcionar ao cidadão brasileiro condições de acesso à moradia própria, tanto em áreas urbanas quanto rurais, né. O programa distribuiu milhares de casas, né, mas em geral o programa ainda funciona em partes até bem, né, porém ainda tem seus pontos negativos, né. Falta ainda uma organização mais eficaz, né, entre uma organização mais conjunta entre o governo federal, estado e município, né, para que haja uma melhor e boa distribuição das casas populares de maneira mais positiva, né. Além disso, é onde entraremos no nosso protótipo, né, que é o projeto da casa, é a construção das edificações ou conjuntos de casas populares para a classe 1, as classes mais vulneráveis. Aqui nessa situação aparece a demora, né, a demora da execução das obras, né. Hoje já possui edificações com melhoria nas entregas e finalizações, mas ainda queremos trazer uma solução e propor mais rapidez, qualidade e entrega em menos tempo para as famílias serem atendidas e assim cada vez mais trazer qualidade de vida, segurança e bem-estar das pessoas. Falando de doação das casas, como funciona? Ela funciona da seguinte maneira, né, que a partir do cadastro que as famílias fazem nas prefeituras, né, a partir desse cadastro, né, é realizado a análise de cada família, né, para que se enquadre no projeto, onde o valor é mais acessível, né, e pode chegar a um subsídio pelo governo da classe 1 até 95%, né. Isso equivale para a classe 1 que vai da renda bruta familiar até R$ 2.640. Para as construtoras participarem do programa na execução das obras, que foge da alvenaria convencional, tipo construção modular, precisa seguir alguns requisitos, né? O primeiro é possuir o DATEC, que é o documento de avaliação técnica, né? É o documento para quem busca a avaliação dos seus materiais, né, e métodos construtivos. Para adquirir esse documento, a empresa passa por um processo, né, pela existência de uma diretriz de análise que é feito pelo SINAT, né? SINAT, que é o Sistema Nacional de Avaliação Técnica. Com isso, né, sendo aprovado, né, recebe o aval e liberação para seguir e buscar contratos de execução, né, dentro dos conjuntos habitacionais, que é feito diretamente pela Caixa Econômica, né, e na maioria das vezes é feito por meio de licitações. Então, boa noite, me chamo Guilherme. Uma obra comum de alvenaria convencional faz necessário etapas que normalmente tomam muito tempo desnecessário da obra, tá? Como o trabalho de fazer chapisco, reboco, aplicar massa corrida, situações de preparo de pintura das paredes, tá? Com o uso dos painéis GRC, não há necessidade de todo esse trabalho, pois o GRC já fica com aspecto liso e na cor branca, com um ótimo acabamento, sem necessidade de pintura. Claro, conforme o gosto do cliente. Se for de sua preferência pintar, o GRC aceita essa pintura, mas de qualquer forma não vai ser necessário um grande preparo para essa pintura. Tá? Então, de qualquer uma das duas situações, há um grande ganho de tempo para a finalização de uma obra. Por isso acabamos ganhando tempo hoje e que isso é sem dúvida um dos grandes destaques do nosso protótipo. Tá? O nosso projeto é de uma casa de 42 metros quadrados. Essas medidas foram adotadas
é o dimensional, que é mais comum em casas feitas pelo programa Minha Casa Minha Vida para a população que se encaixa na classe 1 do programa. Essa casa é formada por um conjunto de 17 painéis modulares produzidos em fábrica. Cada painel tem em sua composição o estrutural em steel frame, em seu interior lã de vidro para isolamento térmico acústico da edificação, instalação elétrica, hidráulica e esgoto já realizada quando prevista em projeto, membrana impermeável para garantir a estanqueidade da edificação. Também pode ser realizada a instalação das esquadrias quando previsto o projeto já na fábrica, o que mostra ainda mais ganho de tempo na entrega da obra por se tratar de uma produção em linha. E quanto ao revestimento interno e externo, nós temos o grande diferencial, que é as placas de GRC. O GRC, ou GRFC, é uma sigla em inglês que, em sua tradução, significa cimento reforçado com fibra de vidro. Então, o GRC, o que seria? É basicamente um composto de uma argamassa composta de cimento Portland, areia fina e aditivos, que é projetada com uma porcentagem de fibra de vidro em formas com melhor acabamento para já garantir o acabamento das placas produzidas. Esse material possui inúmeras vantagens, como o tempo de secagem, que é muito rápido, então agiliza na quantidade e velocidade de produção em fábrica. A sua performance com o módulo de flexão, que minimiza fissuras e melhora a trabalhabilidade do material. Em nosso protótipo são instalados por painel aproximadamente 12 placas de GRC para cobrir tanto a fachada interna da edificação quanto externa nos painéis. Seguindo o nosso empreendimento, segue um modelo de construção off-site, que seria a maior parte produzida em fábrica e não em canteiro de obra. Tá? Seguindo esse conceito de off-site, fabricando em pavilhões, em fábrica, o GRC é produzido na fábrica, os painéis, a estrutura da cobertura junto com o material para impermeabilização do telhado são enviados para a obra para realizar a montagem em obra. Os painéis na fábrica são colocados em gabaritos, a parte do estrutural do steel frame, onde é colocada a parte interna, que é a lã de vidro, e instalações elétricas, hidrossanitárias ou de esgoto, quando previsto em projeto, como mencionado anteriormente. É feito a instalação da membrana impermeável, que é para garantir a estanqueidade do painel. As esquadrias já podem ser instaladas também nesse mesmo gabarito. E depois é feito o revestimento com as placas de GRC. As placas de GRC, como já mencionado anteriormente, são produzidas todas em fábricas concretadas num dia e sacadas das suas formas no dia posterior. Os painéis são colocados em cavaletes e encaminhados para a obra. Meu nome é Ramon. Agora vamos falar sobre a segunda parte do sistema construtivo proposto. Elas são obras realizadas no canteiro de obras, a concretagem da fundação em radier, já com o sistema de esgoto hidráulico e elétrico prontos para conexão, e levam em torno de 3 dias para serem concluídos. Mais 7 dias para a cura do concreto da fundação de radier. Sendo assim que o radier está pronto e curado, realizamos a fixação dos perfis em nu, que são representados através desses moldes de metal aqui. Eles servem para chumbar os painéis de radier e são realizadas as fixações dos perfis. São esses painéis aqui.
A obra está preparada para montagem e funciona como um Lego. A montagem dos painéis é realizada com o auxílio de um caminhão MUC, na qual os materiais são fixados nos perfis em U. Do radier recebem mais um perfil em U em sua face de cima para uni-los e estruturá-los como um só. Com o mesmo caminhão MUC é feita a montagem da estrutura, da cobertura da edificação e realização da sua impermeabilização com a membrana, totalizando esse processo em aproximadamente um dia. A sequência da montagem é realizada a colocação das telhas algerosas e calhos do telhado do lado externo da casa, enquanto do lado interno é realizada a aplicação de cerâmica e acabamentos dos cantos do imóvel. Essas atividades duram em torno de um dia, sendo apenas o trabalho de rejunte de cerâmica e limpeza da edificação e acabamentos finos quando se necessário. Assim, estimamos a entrega de um imóvel pronto para no máximo 13 dias de trabalho. Esse mesmo tempo levaria para uma casa de 60 metros quadrados, já que estamos simulando uma casa de 42, por ser um padrão médio para casas solicitadas a perfis do Minha Casa Minha Vida, do programa Minha Casa Minha Vida, classe 1. Uma casa de perfil de 60 metros quadrados levaria praticamente o mesmo tempo, por aumentar pouco em relação aos painéis e à área concretada. Então, seria praticamente um ganho enorme de metragem quadrada da residência e pouco tempo de diferença. Algo que chama muita atenção para qualquer construção, e no nosso caso não seria diferente, são os custos da obra. O protótipo consegue igualar ou reduzir o valor final de custo das casas populares quando comparado com as casas construídas em alvenaria convencional. Se torna mais uma vantagem, porque em casos como esse, onde se traz inovações e tecnologias, no caso da alvenaria convencional, o valor é estimado aproximadamente em 1.400, podendo chegar a 2.800 por metro quadrado. No caso do nosso protótipo, o valor por metro quadrado chega a 1.353, variando somente com o valor do frete e distância de fábrica até a obra, o que não geraria um custo muito relevante, comparando ao valor total da obra. Ainda assim, seria mais barato do que, tende a ser mais barato do que a construção convencional. Por isso, concluímos que o protótipo apresenta inúmeras vantagens para edificações e imóveis residenciais e, além de ter sua agilidade no processo de entrega, reduzido praticamente pela metade, as moradias conseguem manter o preço de mercado ou reduzindo o custo final, se tornando viável principalmente para a população mais carente. Vale lembrar que, diante do cenário atual, a tecnologia vem como forte tendência para reduzir erros humanos e serviços ruins, que podem gerar dores de cabeça em curto, médio e longo prazo. O sistema GRC conta com vantagens tecnológicas de materiais sofisticados e aceitos pelas normas brasileiras de construção e sistemas de construção em linha de produção eficiente, ágil e seguro.